Olá pessoal, bem-vindos a mais um vlog. O vlog hoje é começando o vlog bem pra baixo, na verdade, né? Porque às vezes as coisas acontecem, coisas imprevistas na sua vida e coisas que não são legais, né? Acontece com todo mundo. Eu ando numa fase que eu tô tentando me adaptar a uma rotina nova, né? Quem acompanha o canal sabe, tanto que o canal precisou fazer algumas mudanças por causa disso. Em questão de ter um vídeo por semana, ser vlog na maior parte, apesar de essa semana, né, na semana, no dia que eu tô gravando esse vídeo, é o dia que saiu um vídeo extra, que eu fiz um vídeo de lista pra 2024, né, o que eu quero ler ainda esse ano. Mas imprevistos acontecem, né, isso que eu queria falar pra vocês, coisas que às vezes não são tão legais, e isso mexe muito com a gente, né, no meu caso, eu tô me adaptando a uma rotina e as coisas ruins às vezes acontecem que te deixam pra baixo e sabe, você perde aquele ânimo, né, do dia a dia, que já não tá tão fácil, né, por volta da correria. Mas é isso que eu queria falar pra vocês. Elas não têm sido fáceis, mas eu tenho tentado manter o ritmo, tentado manter o canal, tentado manter leitura em dia, tipo, tentar ler pelo menos, todo dia um pouco. Não tá sendo fácil, gente, não tá sendo fácil. E aí quando coisas extras acontecem pra te abalar, fica mais difícil ainda de continuar. Mas enfim, gente, eu só queria falar isso, né? Sei lá, só cheguei a abrir a câmera pra falar. Enfim, como é um vlog, acho que essas coisas cabem, né? Essas coisas aleatórias. Mas enfim, nem sempre tá sendo fácil, mas continuamos aqui pois gostamos. É isso aí. Continua a minha leitura de Silmarillion, né? Eu li... Acho que eu li mais um capítulo desde o último vlog, ou dois, não sei. Então no capítulo 14. Eu ainda não li, eu gostaria de ler o capítulo 14 hoje, mas não sei se vai acontecer. Que é The Beleriand e seus reinos. Eu li, gente, o nascimento do Sol e da Lua. Falei no Instagram sobre isso, né? Como que surgiu o Sol e a Lua no universo do Tolkien. E é uma das coisas mais lindas que já existiu, gente, na literatura. Porque a beleza desse livro aqui não tem tamanho do quanto as partes são belíssimas. De descrição, de construção da história em si ser linda, né? Muito boa. E aqui também, gente, eu li o fim do Fëanor, né? Qual foi o fim da vida dele, né? O que aconteceu. E, gente, é ladeira abaixo, como eu falei pra vocês, a ladeira realmente é grande. E aqui a gente também vê os filhos dele, né? A continuação da história, né? E aqui a gente vê o fim do Fëanor no período em que o Fingolfin está chegando na Terra-média. Quem leu sabe que ele foi traído e ele ficou para trás. Então ele tá chegando revoltado e eles passam um perrengue para chegar na Terra-média, né? Por culpa da traição. E quando eles chegam, o filho, quem tá na liderança já é o filho do Fëanor. E o filho dele tá preso por Morgoth. E, gente, ele fica preso pendurado pra fora, assim, da torre. Algo assim, uma torre, um castelo, não lembro bem. Mas ele tá pendurado pra fora, tudo arrebentado. Entendeu? Ele tá lá pendurado. Pelo que eu entendo, ele ficou muito tempo pendurado. Não foi tipo assim, hoje ele ficou pendurado. Não, ele já estava pendurado há bastante tempo. Mas sabe, eles são elfos, né? Não são mortais, então eles são... vivem mais tempo, aguentam mais tempo. E eles estavam lá. E ele só é resgatado pelo filho do Fingolfin, que o Fingon. Vai lá e salva o filho do Fëanor, que é o Maedhros. Não sei se a pronúncia tá certa, né? Voltando aquele papo de que não sei se a pronúncia tá certa. Ele é salvo por ele. E, gente, é tenso. Todas essas partes aqui, quando você tá lendo, não parece Senhor dos Anéis. Não parece Hobbit. Porque é sangrento, é morte, é tretas. E, gente, a treta que existiu quando o Morgoth sabe da briga do Fëanor,
da treta que ele abandonou tudo, do fim das Silmarils e de toda a merda. Cara, ele ri, ele fica felizão que eles não estão se dando. E também da treta em que rolou ali entre os elfos, né? Tanto a família do Fingolfin quanto as do Fëanor. Como eles estão divididos. Ele fica super feliz. Só que o Fingon, ele tem vamos dizer que ele sentia esse carinho, né? Pelo Maedhros, né? Pelos filhos do Fëanor. E ele decide ir lá, né? Ele ouve os gritos do Maedhros e vai lá salvar ele com a águia. Gente, é uma coisa assim... Preciso ver isso em tela, sabe? Eu preciso ver isso em tela, porque é uma das coisas, assim, que eu queria muito ver ele salvando ele, sabe? E foi tenso, não foi fácil, né? Teve perdas no meio do caminho, né? Não vou dar muitos spoilers pra quem quiser ler. Mas ele vai salvar ele, é muito bom. E aqui também, nessa parte que eu li, tem a Galadriel conhecendo seu marido, né? Fala que eles se apaixonam e tal, e aí ela decide ficar com ele. E o irmão dela vai assumir um outro lugar, cria uma casa pra ele, né? Um lar, né? Pra ele. Vai pra outro lugar e a Galadriel, ela se apaixona, né? Pelo Celeborn. E aí eles vão ficar juntos, casam e tal. E aqui tem a luta com os Balrogs e tal, os dragões, apareceram dragões aqui, né? Eles tinham, né, dragões que eram ligados a Morgoth, né, e tudo mais, eles aparecem. Morgoth até não gosta quando eles vão pra batalha e, tipo, fora do tempo, porque ele não queria que fossem revelados tão cedo. Então a gente tem aqui os dragões também. Tem Círdan aparecendo várias vezes aqui, assim, tipo, sempre tem menção ali ao Círdan, que é o Senhor dos Portos Cinzentos, alguma coisa assim. Ele aparece, né? Então é muito legal você ver os personagens que você já ouviu falar ou que você já viu série, filme e tal mencionados e como eles tiveram a sua... Como eles cresceram na história, como eles começaram, na verdade. Porque a gente já vê já o fim da Terceira Era, né? A gente vê no Senhor dos Anéis, Terceira Era no Hobbit e o final, assim, da Terceira Era, né? Mais pro final. E é muito bom ver isso deles. E a Galadriel, gente, realmente não é aquela Galadriel do filme. Aquela Galadriel da Terceira Era, toda etérea e sábia e uma beleza estonteante, de tipo uma fineza total. Não, a Galadriel não era fácil. Fala aqui que ela era difícil, rebelde, assim, meio briguenta. E também que ela, quando vê a oportunidade de ir para a Terra-média, ela olha a Terra-média como um lugar para criar um reino próprio para ela. Criar um reino dela. A Galadriel não era fácil, tá, gente? A Galadriel não era aquela Galadriel da Terceira Era nessa parte, quando ela era jovem, que Primeira Era. A jovem. Não era essa Galadriel, entendeu? Ela era briguenta, ela foi pra guerra junto com o irmão dela, o Finrod, e ela vem pra Terra-média e ela vem com o objetivo de criar um reino dela. E é isso, uma coisa muito boa, que faz uma relação também muito boa com o que acontece na série, né? No final da primeira temporada, que a gente vê essa proposta sendo apresentada pra ela. Porque lá no início, a Galadriel gostaria de ter um reino dela, entendeu? Então é uma coisa interessante de ser pensada. A Galadriel não era a fineza etérea e aquela áurea assim, toda, sabe, brilhante e tal. A Galadriel tem o seu lado sombrio também, né? Lá no princípio ela não era tão fácil assim, tão fina e radiante como na Terceira Era, tá, gente? Existe a evolução do personagem. A Galadriel viveu eras e eras e séculos até chegar no final da Terceira Era. Impossível ela não ter mudado ao redor desses séculos e séculos que ela viveu, né, gente? Então aqui ela era jovem, né? Era o início. Claro que ela já tinha bastante anos aqui, né? Mas a gente vê que ela não era aquela magnitude toda na Terceira Era no começo, não. Aqui também fala sobre o nascimento do Elrond, né? Tipo, dos pais dele, né? Por ele ser meio elfo e aquela coisa toda. Eu acho muito interessante, né? Mencionar brevemente, assim, o Elrond. Eu acho que ele vai mais pra frente, a gente pode retomar ele aqui na história. Porque ele é um personagem muito importante no Senhor dos Anéis. Também viveu bastante tempo. Apesar de ser bem mais jovem que a Galadriel. Mas eu gosto bastante do personagem. E eu tô gostando bastante do Elrond da série. Eu gosto muito do ator, principalmente na primeira temporada. Nessa segunda temporada,
apesar disso não ser muito bem aceito, né, a treta entre ele e a Galadriel da segunda temporada, as pessoas não aceitam muito bem por conta de hierarquia, né, por ele ser muito mais jovem que ela. Mas, gente, eu estou adorando a treta da Galadriel e do Elrond. Eu acho que os diálogos e a treta entre eles dois é uma coisa muito legal. Em série, que eu tô dizendo. Claro que pode ser, não é canônico, aquela coisa que a gente já sabe. Que tem as adaptações da série, obviamente, como tem no filme, é aquilo. É uma adaptação, gente. Eles vão mudar coisas e tá ok. Se você aceitar que coisas podem ser mudadas em séries e em adaptações, você pode aproveitar a história. Então, tudo bem, mas pra série, assim, eu tô gostando disso, né? Da treta entre Elrond e Galadriel tá sendo muito bom de acompanhar, eu tô achando ótimo, ótimo. Tipo assim, que a amizade deles nem sempre foram flores, sabe? De ver esse lado, porque tem muito isso em amizade, gente. Nem sempre é tudo flores em uma amizade. Às vezes tem altos e baixos e isso acontece, né? E eles viveram tanto tempo, não é possível que eles sempre foram uma linha constante de amizade perfeita. Porque a amizade tem, como eu falei, altos e baixos na vida real. Então acho que faz sentido também para o contexto da série. Claro que não é canônico, aquela coisa que a gente já sabe. Até porque a filha da Galadriel casa com o Elrond, se você não sabe, né? A Galadriel é a sogra do Elrond. Pra você ver como que é a diferença, né, deles, de questão de idade. Enfim, mas essa coisa de tempo e elfos não são uma coisa que combina muito bem, porque o tempo não passa igual pra eles, né? Como passa pra todo o resto dos outros seres e dos seres humanos principalmente, né? Mas enfim, estou amando isso aqui, gente. Isso aqui é de uma beleza sem tamanho, é de uma maravilha que eu não tenho palavras. Mas é isso, gente. Eu vou continuar a leitura. Em breve eu volto para atualizações e até o próximo texto. Desculpa a iluminação e a posição da câmera, mas eu tô aqui lendo na mesa e aí eu quis parar pra falar com vocês rapidinho. Eu tô lendo o capítulo em que tem a batalha do Morgoth e o Fingolfin. E, gente, isso aqui é épico demais. Eu fico até, assim, emocionada de tão épico que isso aqui é. Eu tô no capítulo da ruína de Beleriand e da queda de Fingolfin. É o nome do capítulo, é o capítulo 18, se eu não me engano. Gente, isso aqui é épico, 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 épico. Eu vou ler esse trecho pra vocês. Assim, eu falei no Instagram, mas eu não li. Mas eu vou ler pra vocês esse trecho. É curto, então eu vou ler rapidinho. Passou por Doro no Faglit, como o vento em meio à poeira, e todos o contemplavam em seu avanço. Fugiam em assombro, pensando que o próprio Orome chegara, pois uma grande loucura de fúria estava sobre ele. Tá falando do Fingolfin, né? De modo que seus olhos brilhavam como os olhos dos Valar. Assim ele chegou sozinho aos portões de Angband, que era tipo o reino do Morgoth, né? O castelo dele, vamos dizer assim. E soou sua trompa e golpeou mais uma vez as portas bronzes e desafiou Morgoth a vir para fora para um combate singular. E Morgoth veio. Foi a última vez naquelas guerras em que ele atravessou as portas de sua fortaleza. E contam-se que não aceitou o desafio de bom grado, pois embora seu poder fosse maior do que todas as coisas nesse mundo, era o único dos Valar a conhecer o medo. Mas não podia agora se negar ao desafio diante do rosto dos seus capitães,
pois as rochas ecoavam com a música estridente da tropa de Fingolfin, e sua voz chegava penetrante e clara até as profundezas de Angband. E Fingolfin chamava Morgoth de Potrão e Senhor dos Escravos. Portanto, Morgoth veio subindo devagar de seu trono subterrâneo, e o rumor dos seus pés eram como trovão sobre a terra. E saiu trajado em armadura negra, e se pôs diante do rei como uma torre, coroado de ferro, e seu vasto escudo, ébano sem brasão, lançava uma sombra sobre ele, que era como a nuvem de tempestade. Mas Fingolfin luzia embaixo dela feito uma estrela, pois a sua cota de mar era banhada em prata, e seu escudo azul, incrustado com cristais, desembaiou sua espada rígil, que brilhava como gelo. Esse é o nome da espada, né? Ringil, que brilhava como gelo. Gente, isso aqui é épico. É maior, tá? A cena, eu marquei muito mais coisas, porque tem a parte da batalha, eles lutando, literalmente. É épico. Isso aqui é épico. Sabe épico Brandon Sanderson? Cenas de Brandon Sanderson? É isso aí, entendeu? É o estilo Brandon Sanderson, se você pensar, né? O estilo das armaduras, o estilo da batalha, né? Esse conflito. Gente, isso aqui é muito inspiração das fantasias épicas de hoje em dia, sabe? Muito. Ele é o pai da fantasia, né, gente? A gente sabe que Tolkien é considerado o pai da fantasia e não é à toa. Porque isso aqui é um primor, entendeu? Da fantasia, entendeu? Da fantasia épica. Maravilhoso, maravilhoso. A cena é maior, ainda tô nessa parte aqui da batalha, ainda não acabou. Eu sei o fim, né, do que acontece, mas ainda tem mais partes depois, que eu ainda vou marcar aqui, e aí, enfim, a gente conversa mais sobre isso no futuro, mas, gente, isso aqui é... Eu tô chocada o quanto isso aqui é épico e maravilhoso. Se você não leu o Silmarillion e é fã de fantasia, o que você tá fazendo da sua vida que você não leu? Mas enfim, eu não consegui ler muito, hoje foi minha folga, mas eu vou tentar ler mais agora pra noite, mais partes, mais capítulos. E eu também tenho que assistir o episódio de hoje que saiu, que é o episódio 5, e eu tô super no hype, tá aparecendo vários spoilers pra mim, tô tentando fugir dos spoilers, mas tá difícil. Então eu tenho que assistir logo o episódio dessa semana, estou muito hypada para esse episódio, porque voltamos a ver Anatar e Celebrimbor nesse episódio, então, e os anãos, que eu amo. Então, enfim, é isso, gente. Isso aqui tá maravilhoso. De um nível que vocês não fazem ideia. Mas é isso, gente. Depois eu volto pra gente conversar mais, provavelmente amanhã. Que aí eu vou ler mais e falo em que parte eu parei. É isso, até depois. Olá, galera. Bem-vindo de volta a esse vlog. Retornei aqui pra gente conversar um pouco. Ontem eu li até o capítulo 20. Queria ter lido mais? Queria, mas tive que fazer coisas e isso tomou tempo demais, muito mais do que eu esperava, né? E eu tinha ideia de ontem sair, né? Eu queria tentar ir na Bienal ontem, mas, gente, eu tava muito cansada. Eu não ia conseguir ficar andando tanto que precisa andar na Bienal, porque eu ia querer ver tudo e eu não tava aguentando, né? Porque eu trabalho em pé, enfim. Eu não ia conseguir ficar andando na Bienal, porque eu tava muito cansada. E aí acabou que eu não fui. Gostaria de ter ido esse ano. Esse ano, assim, eu tava sem expectativa. Gente, eu nunca fui na Bienal, né? Vou dizer pra vocês, eu morava no Rio e nunca tinha ido na Bienal mesmo assim. Porque é muita contramão, né? De onde eu morava, né? E pra Bienal era meio distante. E o trânsito é horrível. Ah, no Rio de Janeiro, gente, casos à parte. Não vou comentar sobre isso aqui. Enfim. E também, eu não gosto de muita gente. Eu não gosto de lugar lotado. Me dá agonia. Depois da pandemia, mais ainda. Então, eu não tenho, assim, um grande desejo de ir na Bienal. Nossa, o momento do ano é ir pra Bienal. Não, não é, sabe? Pra mim não é. Então, eu sempre deixo pra lá, sabe? Não vejo, assim, com, tipo, olhos, tipo, não fico com os olhos brilhando quando tem a época de Bienal. Mas como eu tô aqui em São Paulo, o trajeto é mais tranquilo pra ir pros lugares em São Paulo do que é no Rio, né? No Rio é bem mais complicado o negócio de transporte público mesmo. Eu tava pensando em ir aproveitar a minha folga pra ir. Que acho que esse é o último final de semana, né, da Bienal. Só que tava cansada demais. Falei, por que não? Vamos tentar ir e tal. Até falei com meu marido, ele também tava de folga, né? A gente tava pensando em ir. Mas a gente tava cansado demais pra ir. Então a gente saiu por aqui mesmo, por onde a gente mora. Nosso bairro tem bastante comércio, assim.
Então a gente foi dar umas voltas por ali, comprar algumas coisas que a gente precisava, né? E a gente foi no Mac. Como foi no Mac, né? Muito tempo que eu não ia no Mac, gente. Muito, muito tempo. Teve uma época que eu comia no Mac sempre, porque eu morava perto do McDonald's. E agora eu moro perto do McDonald's. Muito mais perto do que quando eu morava no Rio, numa época que eu morei perto do McDonald's. Eu ia sempre, né? Não é saudável, não é. Mas aí eu falei, vamos fazer alguma coisa, já que é folga, vamos comer fora, né? Aí a gente passou ali no Mac, porque a gente mora perto do Mac, né? Perto do McDonald's. Aí a gente foi, e aí eu comi aquela batata, né, com cheddar e bacon, que é uma coisa que eu gosto bastante no McDonald's, é dessa batata com cheddar e bacon. Na verdade, eu gosto com a batata com cheddar e bacon do McDonald's e do Burger King. E, enfim, aí eu comi, né, comi hambúrguer, né, o Big Mac mesmo e tal, um combo e com a batata com cheddar. Aí eu comendo a batata, né, porque na hora eu já tinha comido hambúrguer. Eu falei, vou fumar a batata pelo menos, pra dizer que eu fiz alguma coisa na minha folga. E aí eu fui no Mac e tal, aí depois fui numa lojinha, umas lojinhas aqui, por aqui. Como eu falei, eu moro numa rua de comércio, né? Tem de tudo aqui, então eu tenho Mac, tanto que tem um McDonald's. Enfim, tem muitas coisas, então dá pra fazer tudo por aqui mesmo, não preciso ir pra nenhum lugar pra poder resolver nada, porque tem tudo por aqui, na minha rua mesmo. Enfim. Aí eu fui, dei uma voltinha, comprei algumas coisas de cabelo, comprei um shampoo, comprei... E comprei, peraí, o shampoo, vou mostrar pra vocês o shampoo, porque, assim, meu cabelo tá caindo recentemente, né? Eu tô tomando algumas vitaminas e coisa e tal, enfim, irrelevante esse assunto. Mas aí eu comprei esse shampoo da Bistratos pra experimentar. Ele não foi baratinho não, gente, ele foi meio carinho, mas ele é do grande, né? Eu preferi comprar do grande, tava compensando mais comprar do grande do que do pequeno. Que esse é de jaborandi, alecrim, quilaia, vitamina A, B e E. E é tipo vegano, sem parabeno, petrolato e silicone. É bem naturalzinho, né? As coisas da Biostratos que eu usei, eu gostei do cheiro e também do produto. E eu vi algumas pessoas falando bem desse uns anos atrás aí, gente. Se dá resultado, não sei, vou testar. Mas tem tônico, tem todo um kit desse tipo de queda, todo o kit da queda, né, de produto de queda. Mas eu gostei muito da limpeza, eu usei hoje. Ele deixa o cabelo bem soltinho. Ele limpa bem, sabe? Mas ele não limpa bem e deixa seco o cabelo, sabe? Ele limpa bem e não deixa o cabelo, tipo, esturricado, sabe? Como alguns shampoos deixam, que limpa tanto que deixa o cabelo bem esturricado. Não, ele deixa bem de boa. Você lava, ele lava muito bem o cabelo, você sente que tá bem limpinho e sem deixar ressecadão, assim. Pelo menos no meu foi o que aconteceu. Gostei. A princípio, né, primeiras impressões, gostei. Vou comentar com vocês sobre isso, gente, bem aleatório, né? Mas é porque no Instagram eu comentei algumas coisas sobre coisas de maquiagem e tal. Eu falei que eu vou mostrar, né, gente? Vou mostrar. E também comprei essa base aqui, que eu tô sem base. Eu comprei uma base que eu não gostei. Ela craquela muito. Meu rosto ficou todo crepelado. Ganhei um kit de maquiagem, uma cesta de maquiagem algum tempinho atrás, uns 2 meses atrás, por aí eu ganhei vários produtinhos. E um deles foi esse corretivo aqui, Royal Gold da Jasmine, veio nessa cestinha. Eu ganhei a cestinha tudo muito bom, gostei de tudo que tinha na cestinha, que eu ganhei num sorteio, né? E aí eu amei tudo. E aí eu comprei uma base, porque eu tava sem base, minha base tinha acabado. E aí eu comprei uma base da Melu, que eu não gostei, craquelou muito no meu rosto. Mas esse corretivo que veio na cestinha, gente, isso aqui é uma maravilha, veio a cor certinha do meu rosto, então eu tava usando ele como base, tanto que ele já tá aqui, ó, no final, gente. Aqui, usei ele todo, porque eu usei ele como base e ele fica perfeito na minha pele. A cor é perfeita, ele deixa a pele viçosa, sabe? Não deixa ressecada e não é efeito mate. E, gente, isso aqui é muito bom. A pele de rica, sabe? Eu preciso achar esse corretivo de novo, porque ele é muito, muito bom. Como base, né? Eu usei ele como base, mas ele cobre bem. Ele não é aquela alta cobertura, mas é a cobertura assim, ok, sabe? E deu certinho pro meu rosto. Eu não tenho muita olheira, nem muita imperfeição assim, ao ponto de precisar de mais corretivo, então pra mim deu super certo e eu usei como base. E isso aqui, eu preciso achar dele de novo. Eu fui na lojinha e eu não achei dele. Eu vou procurar ele de novo, vou procurar ele por todas as lojinhas, que aqui tem muita lojinha de maquiagem onde eu moro, né? Até porque rua de comércio tem muita lojinha. E eu vou precisar achar esse corretivo de novo, porque isso aqui é uma base perfeita pra minha pele, pro dia a dia, sabe? Base de dia a dia, né? Aquela base de alta cobertura, uma base pra você usar pro dia a dia mesmo. E deixa um viço bom, não deixa melecada, mas também não deixa seca. Sei lá, gente, isso aqui é perfeito.
Uma das melhores coisas que eu ganhei nessa cestinha foi isso aqui. Eu amei. Ah, o blush também é maravilhoso. E depois eu mostro pra vocês as coisas que eu ganhei na cestinha, que eu ganhei no sorteio. Enfim. E aí, a Mônica tinha feito também uns stories falando sobre uma base que ela comprou, da Visela. E ela falou que era muito boa, deixava a pele de rica. Né? Fez uma propaganda, a Mônica, tá? Se você não segue a Mônica, segue a Mônica, que a Mônica tem um conteúdo maravilhoso de livro também. Mas ela também fala algumas coisinhas no Instagram de maquiagem e de coisas de beleza. E vale a pena você seguir a Mônica também. E aí, ela indicou essa base aqui, que é a Satin da Visela. E eu fui atrás dessa base. Entendeu? Eu falei, como a base que eu comprei não deu certo, eu falei, preciso de uma base, né? Porque o corretivo tá acabando e eu tô usando o corretivo como base. Eu decidi comprar ela. Fui lá na lojinha e comprei. Ela foi uns 40 e pouco, gente. Não foi barata, não foi. Mas eu comprei. Não é tão cara, absurdamente cara, né? Porque foi 40 e poucos reais, mas ela... A Mônica fez uma propaganda tão boa que eu comprei. Eu fiz o teste lá, né, com a amostra, né, pra ver se a cor, principalmente da minha pele, e eu escolhi a cor 3, que deu mais certo. Pelo menos eu acho que ela foi a que mais, assim, que deu certo no meu rosto, foi a cor certa. E, enfim, comprei, ainda não usei. Talvez eu teste ela hoje. Talvez. Mas eu tô com medo de ela não dar certo, tipo assim, de ela, sei lá, não sei se ela vai se adaptar bem na minha pele. E aí eu tenho que sair. E aí, se ela dar tudo errado, eu vou estar na rua com ela toda, né? Não vai ser legal. Então, provavelmente eu vou usar ela e vou testar ela em casa. E depois, quando eu for sair, se ela der certo, eu vou sair e vou usando. Claro que eu acho que vai dar certo, gente. Porque a Mônica falou tão bem dessa base que eu acho difícil ela não dar certo. E pelo teste que eu fiz lá na loja também. Ela cobriu bem e ela tem uma textura diferente, sabe? Assim, ela é nesse estilo. Não deixa... seca, esturricada, deixa com viço, mas também não deixa melecada. Perfeita, gente. Eu não gosto mais de base mate. Antigamente eu só usava base mate, mas a minha pele não é mais tão oleosa quanto antigamente. Minha pele é mista. E quando eu me mudei pra cá, ela começou a tender mais pra seca. Ultimamente até mais seca, porque o tempo aqui é muito seco. E toda a poluição e tudo mais. Eu prefiro usar bases mais que não sejam mate do que mate, gente. Mate vai deixar a pele toda craquelada. Enfim, tem mais idade também, né, gente? Eu não sou tão jovem. Não sou tão jovem assim. Entendeu? Às vezes já dá uma acumuladinha, né? No rosto, porque não sou mais tão jovem. Você não sabe, né? Porque estou perto aos 33, então assim... Chegando aos 33 anos, já não, a pele não é tão mais jovem. Vamos falar sobre leituras. Falei sobre beleza, gente. Super aleatório, mas, gente, é vlog. Eu vou falar sobre coisas aleatórias. Agora eu tô afim, entendeu? De variar os assuntos aqui. Até porque eu não tenho tanta leitura assim, já que não tô tendo tanto tempo de ler. Estou lendo Silmarillion, tô no capítulo 20. Eu li Beren e Lúthien do Silmarillion. Um capítulo deles que é, pelo que eu entendi, posso estar falando besteira, se você tem mais entendimento de Tolkien, me fala aí. Tem o livro do Beren e Lúthien, porque Beren e Lúthien teve várias versões que o Tolkien escreveu sobre essa história. E aqui no Silmarillion tem uma delas. Então, eu li, que eu queria muito ler, né? Como eu falei pra vocês, metas para 2024, ainda o que eu gostaria de ler. Eu falei que queria ler Beren e Lúthien, porque eu vi um vídeo de IA, tipo assim, feito de IA, né? Como seria a história de Beren e Lúthien, né? Tipo, um filme. Eu amei aquilo. E aí eu falei, eu preciso ler. Aí eu li, finalmente, o capítulo que eu tava tão curiosa, né? Pelo menos uma das versões de Beren e Lúthien aqui no livro do Silmarillion. E, gente, isso aqui é lindo. É triste. É triste pra um caramba. Entendeu? É triste para um caramba. E é uma das minhas partes favoritas do Silmarillion. Definitivamente, eu amei. E a história de Beren e Lúthien tem uma ligação com Finrod. Porque... Gente, eu acho que isso não é spoiler, até porque, tipo assim... um dos personagens da história. E a gente sabe que ele morre, porque a gente sabe que ele morre. Que todo mundo sabe que só tem Galadriel lá. Ele não tá no Senhor dos Anéis, não tá em Hobbit, aquela coisa toda. Que é o Finrod, é o fim dele, na história de Beren e Lúthien. Gente, que tristeza! Eu fiquei com tanto ódio, eu fiquei com tanta raiva, gente. O Sauron é nojento, insuportável. Eu odiei o Sauron, gente. Eu odiei o Sauron, o que o Sauron fez aqui, tipo, cara, Sauron tá um destaque muito bom nesses últimos capítulos, assim, ele tá sendo um personagem bem central aqui.
nessas últimas partes que eu li. Gente, que ódio do Sauron. Que ódio. Nossa, tem Morgoth, mas também tem Sauron. Finrod, eu nunca vou superar Finrod. Nunca vou superar Finrod, gente. Maravilhoso, amei. E também li esse capítulo aqui, o 18, que é o da ruína de Beleriand e a queda de Fingolfin. Gente, esse capítulo é um dos mais épicos de toda a história do Silmarillion. A batalha entre o Fingolfin e o Morgoth é, olha, épico, genial, perfeito, incrível. Gente, é uma das melhores coisas que eu já li de fantasia épica. E lembra muito, me deu assim, porque tem negócio de armadura, me lembrou muito o Stormlight Archive, sabe? Esse negócio da armadura, mas é incrível. Eu li o trecho aí pra vocês, né? E o fim do Fingolfin é triste também pra caramba. Gente, esse livro aqui é tiro, porrada e bomba, lágrimas e desespero, entendeu? Porque é isso aí, entendeu? Isso é Silmarillion. O final de Beren e Lúthien também é, tipo, triste pra caramba. Eu falo, que tristeza, mas que merda, sabe? Tipo, não, sabe? Ninguém vai ser feliz nessa merda. Tipo assim, ninguém vai ter um final feliz nessa merda. É tipo assim, porque é só tragédia, desespero, tiro, porrada e bomba, e morte, massacre e... Gente, vocês sabiam que o Sauron é o senhor dos lobisomens? Fiquei chocada. Vampiros e lobisomens servem a Sauron. Você sabia disso? Eu não fazia ideia que tinha vampiro e lobisomem no universo do Tolkien. Você sabia? Se você sabia, você me fala aí, porque eu nunca soube disso e de repente se eu ouvi falar disso, eu provavelmente esqueci completamente, porque quando eu vi que Sauron é o senhor dos lobisomens e dos vampiros, fiquei tipo no chão jogada. No chão jogada. É isso aí. Entendeu? Lá, gente, fiquei no chão. Fiquei chocada. Os lobisomens servem a Sauron, que Sauron se transforma em lobisomem. Você sabia disso? Tem essa bosta dessa cena pra mim ficar igual uma louca surtando que Sauron se transforma em lobisomem? Porque ele pode mudar de forma, então ele se transforma. Que ele vai lutar com o cachorro que tá protegendo a Lúthien, que é o Juan. Talvez Juan, talvez Juan. É porque ele é com H, né? H-U-A-N. É o nome desse cachorro. Ele é tipo um cachorrão, assim, gigante. E ele, tipo, ama a Lúthien e ele começa a proteger ela. E é lindo, entendeu? Ele larga o seu mestre pra proteger ela, porque ele se apaixona por ela, ele ama ela. E ele começa a proteger e tentar ajudar o Beren e Lúthien a ficarem juntos. É linda essa história, gente. E esse cachorrão, assim, gigantesco, ele é um... Eu esqueci o nome agora, gente. Eu marquei aqui. Eu até pesquisei no fanart dele. E ele é maravilhoso. E eu sou apaixonada. E ele fala, tá? Ele tem, tipo, ele pode falar 3 vezes. Então, em 3 vezes, em 3 momentos da história, ele pode falar como se fosse um ser, assim, criatura, um humano ou um elfo. Ele pode falar a língua normal. E aí ele 3 vezes fala. E uma delas é despedida. Então é triste pra caramba. E eu amei ele. Entendeu? Pets, romance, pet, e tretas, e lobisomem, e Sauron, e Morgoth, entendeu? E Morgoth, tipo, ele fica malicioso em cima da Lúthien. E essa é a merda. Eles conseguem sair daquela situação lá de merda que eles estão presos lá com Morgoth por causa disso. Ela é, tipo, uma elfa maravilhosa, das primeiras também, assim, dos primeiros elfos. Linda, incrível e tal, e o pai dela tinha muito ciúme dela, então prendia ela. E o Beren acaba, depois de tanta treta que o Beren fica, tipo, na floresta, andando igual um selvagem com os animais, e ele, tipo, todo ferrado, e ele acaba encontrando a Lúthien ainda andando na floresta, ele acha ela andando, dançando, cantando, e ele fica, tipo, apaixonado por ela de cara, e fica olhando, sempre vigiando ela pela floresta e tal, olhando ela. E aí ela vê ele e ela se apaixona por ele também, tipo, e aí eles começam a ter um romance escondido, aí o pai dela descobre, dá toda a merda, aí o pai dela fala, você quer ficar com a minha filha, você tem que ir lá, e eu quero que você roube a Silmaril, uma Silmaril da coroa de Morgoth, é porque o Morgoth usava Silmarils na coroa. E aí ele tem essa missão, ele quer ficar com a Lúthien, ele tem que ter uma Silmaril, mas o pai dela mandou ele pra morte mesmo, ele nunca achou que ele fosse conseguir a Silmaril.
E aí dá toda uma merda gigantesca por causa disso e é tragédia. Você quer saber? Tragédia, tragédia, tragédia. Mas é tão lindo o romance deles, né? E o Tolkien, acho que se eu não me engano, escreveu essa história pra esposa dele. E como ela é a Lúthien, tipo, a Lúthien e várias personagens femininas do Silmarillion são mulheres fortes, incríveis, poderosas, mulheres que lutam, mulheres que fazem a coisa acontecer, sabe? Elas não são, tipo assim, o protagonismo é masculino e ponto, né? Machismo, aquela coisa toda que todo mundo reclama hoje em dia. Não, tem personagens femininas que são sensacionais. São importantes e que fazem e movimentam a história e que salvam os homens até, porque a Lúthien vai salvar o Beren em vários momentos aqui. E isso é maravilhoso, gente, porque é incrível. É incrível. É lindo, é triste, é tragédia, mas é uma história linda e virou uma das minhas histórias favoritas do Silmarillion junto com o capítulo 18, que o capítulo 18 eu marquei horrores, horrores, porque fala de Gil-galad, fala das águias, que as águias também aparecem nessa parte da luta do Fingolfin e do Morgoth. E é maravilhoso! Gente, é maravilhoso o capítulo 18. É um dos meus capítulos favoritos do Silmarillion. E na sequência, Beren e Lúthien, que também é um dos meus capítulos favoritos. E tá só numa crescente essa história, sabe? Esse livro pra mim tá só, tipo assim, subindo, sabe? A cada capítulo ele vai aumentando, sabe? Subindo a história pra mim. E isso tá sendo sensacional. Sensacional. Mas é isso, gente. Eu não sei se eu vou conseguir ler agora, mas eu gostaria de ler pelo menos o capítulo 20, né? Ler um capítulo antes de trabalhar e tentar ler um quando eu volto. Essa é a minha meta do dia, né? Pra ler Silmarillion, é ler um capítulo antes de sair de casa e um quando eu volto pra casa. Quando dá. Nem sempre dá. Mas quando dá, eu leio pelo menos um capítulo de Silmarillion no dia, principalmente no dia de trabalho. Ontem eu queria ter lido muito mais, gente. Eu queria ter chegado na página 300, mas eu tô na página 156. Eu li a metade do que eu gostaria. Mas enfim, gente. É isso sobre Silmarillion. Olha quantas marcações. Estou fazendo marcações. Muitas marcações, muitas marcações. Gente, Sauron, Senhor dos Lobisomens e dos Vampiros. Poderia ser melhor que isso? Acho que não, gente. Acho que não, porque Tolkien foi genial. É isso, gente. Eu vou finalizar esse take por aqui, vou fazer mais um pouco de leitura e depois eu volto pra finalizar o vlog, provavelmente, porque o vlog já tá ficando grande. Então, na próximo take aí, eu venho finalizar com vocês. Até depois. Cara, eu tô muito triste com esse capítulo, que é o capítulo 20, eu acho. A batalha é muito boa. Mas, cara, são os meus personagens favoritos e... Que desgraça. Que desgraça. Ignorem minha cara de sono, pessoal, mas eu finalmente levantei, tomei meu café, né? Eu tô com cara de sono, né? Mas eu tô acordada um tempinho. E eu vou falar rapidinho com vocês pra não aumentar mais ainda o tempo desse vlog que já tá bem grande. Mas hoje é minha folga. Hoje é domingo e é o meu domingo em casa, né? Eu tenho um domingo no mês, assim, pra ficar em casa, né? Um domingo ou dois, dependendo do mês. E hoje é meu domingo. E eu tava aguardando todo esse momento. Que já teve vontade de chorar de emoção. E eu quero focar em Silmarillion. E eu quero ver se eu consigo terminar ele hoje. Porque eu queria, na verdade, eu tenho folga hoje, mas eu tenho uma folga do feriado, né? Que tem uma folga extra quando você trabalha no feriado. Tem uma folga extra amanhã. Então vou ter 2 dias em casa. Eu queria focar em Silmarillion e eu queria muito terminar ele hoje. Será que eu consigo, gente? Faltam umas 120 e poucas páginas por aí, ou 130 páginas de O Silmarillion pra terminar.
E ontem vocês sabem que eu sofri horrores, né? Ontem eu só li aquele capítulo que eu tinha lido mesmo, porque o próximo é um capítulo bem grande. E aí ontem à noite, quando eu cheguei, não ia dar tempo de eu ler o capítulo inteiro. E eu detesto terminar e parar um capítulo na metade. Gente, eu detesto assim profundamente. Me dá agonia parar um capítulo no meio. E eu tô fazendo muito isso recentemente porque eu não tô tendo tempo mesmo de ler. Então, quando eu às vezes não tenho opção, eu tenho que parar de qualquer jeito. E aí, o bom é que, assim, nessas histórias aqui do Silmarillion, tem sempre quebra. No capítulo tem uma quebra, assim, de mudança de perspectiva. Então, dá até pra você parar um pouco, assim. Me dá agonia? Dá. Mas dá menos do que quando você tem que parar na metade de uma página, vamos dizer assim. Mas, enfim, o próximo, é grande. Então, eu deixei pra ler hoje. Então, eu tenho 130 páginas, mais ou menos, de Silmarillion pra terminar hoje. E eu quero muito terminar. Vamos ver se eu vou conseguir. E aí, assim que eu terminar o Silmarillion, eu volto pra finalizar o vlog e dar minha conclusão final. Mas assim, sabe que tô amando, né, gente? Olha quanta marcação aqui. Enfim. Hoje tá um dia chuvosinho, assim, meio friozinho. Ótimo pra ficar lendo deitada. E hoje eu quero realmente não fazer nada. Assim, de afazeres e coisas cansativas. Eu só quero ficar deitada com o meu livro e fazer coisas relaxantes. É isso, gente. Depois eu volto. Oi pessoal, voltei aqui para finalizar esse vídeo, pois finalizei Silmarillion. Hoje é dia 16 e ontem eu li quase todo, só faltou o último capítulo do Anéis de Poder e a Terceira Era, que é basicamente um resumo do que acontece ali pós Segunda Era, aquela treta toda que acontece para destruir um anel, a criação do um anel, que é a Segunda Era, a gente tem toda essa parte, depois a gente vem dos Anéis de Poder e a Terceira Era, que é quando o Sauron retorna, né? O Sauron volta para atormentar a galera, né? E aprontar todas. E, gente, ler sobre a Segunda Era foi sensacional. Porque ler sobre a Segunda Era, tipo, ler sobre Númenor, pós-Númenor, o que acontece com a Anatar, o que acontece com o pessoal de Númenor, quem morre, quem vive, o que acontece com a galera, Isildur, Elendil, todo mundo que está sendo representado na série, até a Miriel. Eu vendo sobre isso, Pharazôn, gente, Pharazôn olha, gente, ele tem muito ainda para fazer de merda na história. Porque Pharazôn é muito ruim, ele vai fazer muita treta, vai dar muita merda isso que tá acontecendo na série, na segunda temporada ainda. Aqui fala que ele foi o maior tirano que já existiu depois de Morgoth. Então, assim, gente, ele foi tão ruim que ele teve que ser comparado com ele. Olha só como que é. E ele era um homem, né? Um homem, só que ele é um homem Númenoriano que recebeu a dádiva porque lutaram na Guerra da Ira contra Morgoth. Gente, eu não tenho palavras para dizer o quanto foi um alívio para mim terminar a Primeira Era. Quando termina a Primeira Era, gente, sabe que parece que eu tava respirando aliviada novamente? Porque termina até assim, tem esse trecho aqui no final, que não é spoiler, eu vou ler o que tá escrito aqui. Aqui termina o Silmarillion. Se passou do elevado e do belo para a escuridão e a ruína. Essa era, desde outrora, a sina de Arda maculada, e se alguma mudança há de vir e dar emenda à maculação, Manwë e Varda quiçá saibam, mas não revelaram. Nem está isso declarado nas sentenças de Mandos. E a gente sabe que termina a primeira era e não é o fim, porque a gente tem Sauron de volta. Mas isso representa tanto esse livro, gente, tanto, que passou do elevado e do belo para a escuridão e a ruína. Essa era, desde outrora, a sina de Arda maculada. Essa é tudo que... Essa frase, gente, representa o Silmarillion. O Silmarillion por completo. Porque o Silmarillion acaba e a gente depois tem a Calabath, não sei se é assim que fala, mas é a história de Númenor, né? A queda de Númenor.
E depois a gente tem a Terceira Era, né, que é dos Anéis de Poder, e a Terceira Era, né, que é tipo um resumo de tudo que acontece ali em Senhor dos Anéis e um pouco do que acontece antes de Senhor dos Anéis. E tem depois sobre o fim, sobre os elfos indo embora, né, voltando pra Valinor. Então tem essa questão, né, que é após a Terceira Era, porque quando a Terceira Era termina é quando eles matam, eles eliminam Sauron, né, acabam com esse reinado de terror, finalmente isso tudo acaba. E, gente, é um alívio, mas assim, a gente sabe que acaba, e assim, eu já tinha lido Senhor dos Anéis, já li Senhor dos Anéis, já vi os filmes, Hobbit, tudo, já tinha lido. Então não é uma grande, assim, acabou Sauron, isso eu já sabia, já sabia que isso ia acontecer. Mas quando termina o reinado de Morgoth, gente, é um alívio tão grande, porque Morgoth, na minha opinião, foi pior do que o Sauron. Assim, foi muito pior do que o Sauron, na minha opinião. O Sauron é muito ruim, ele faz muita coisa ruim. Ele é também terrível, mas Morgoth foi muito pior do que ele, porque Morgoth foi, acho que durou muito mais tempo toda a tragédia que o Morgoth fez, assim, se a gente olhar por esse livro, no caso, né? A gente vê o Morgoth, sabe, desde os primórdios estragando tudo, sabe? Tudo que era bom. Gente, eu sofri muito porque ontem eu até fiz uns stories porque eu li Os Filhos de Húrin, né? O capítulo que fala dos Filhos de Húrin, que eu esqueci até o nome do capítulo. E, gente, é tanta tragédia e é tão triste. Gente, é tão triste, sabe? O fim deles, o fim do Húrin. Gente, é de partir o coração, mas assim, foi tão ruim, tão ruim. Assim, a gente pensa que a tragédia não pode ficar pior e vai ficando pior nesse livro, sabe? Cada vez a tragédia é maior. E aí, quando termina Os Filhos de Húrin, a gente também tem a queda de Gondolin, a gente vê a queda de Gondolin e, cara, nossa, ver a queda. Esse livro é sobre a queda. E a gente consegue representar muito esse livro como a queda devido à corrupção humana, né, da criação em si, como a Arda foi imaculada. A corrupção tá lá, né? Depois que ela foi imaculada, a corrupção tá aqui. A gente vê a queda por conta da corrupção. E ela entra aqui por traição, por mágoa, por inveja, por orgulho, né? Como em vários aspectos nesse livro a gente vê a queda devido à corrupção, sabe? Corrupção humana ou da criação em geral. Isso é um tema bem cristão, então eu vou falar humana porque é uma representação muito boa sobre isso, sabe? Porque é a corrupção humana, né? E como vem a queda devido a isso. E em vários aspectos diferentes, em vários personagens de formas diferentes. Em Fëanor com esse orgulho, né? Por conta das Silmarils, né? E se achar superior e ser um criador tão grande, sabe? Tipo, se sentir tão importante ao ponto de descambar só pra tragédia da vida dele por causa disso, depois que ele criou esse Silmarils. A gente vê do Saruman por conta de uma mágoa, gente. Pra você ver como pode ser em aspectos tão pequenos. O Saruman tava tudo bem até ele ficar magoado pelo Gandalf ser escolhido para ser o líder do Conselho Branco. Isso começa a derrocada dele, sabe? A ladeira abaixo dele começa a partir de uma mágoa que ele sentiu por ele não ter sido cogitado para o papel de importância e ser o Gandalf. E ele só ser aceito como líder porque o Gandalf não quis. E isso ele não aceita, entendeu? Isso vira uma mágoa no coração dele. E aos poucos essa semente cresce, como em todos os aspectos aqui dessa história, aos poucos a semente cresce e sabe, e a pessoa vai ladeira abaixo. Isso é um tema bem humano, né? Essa questão da corrupção humana, de como o mundo está maculado com a maldade. E aqui fala que mesmo com a derrota de Morgoth, a semente de maldade dele ainda floresce nas pessoas, né? Ainda pode florescer nas pessoas, mesmo ele preso. E isso gente, é muita referência cristã e é um tema bem cristão, né? Se você parar para pensar. E é muito isso, a gente vê muito isso em vários aspectos, em traição, sabe, a pessoa às vezes está indo por um caminho bom, mas começa a fazer todas as escolhas erradas pensando que está fazendo certo porque é o bom, porque é o certo. Fins mais tristes também são dos filhos do Fëanor, que sobraram, né, que é o Maedhros e do Maglor. Gente, é Maglor, posso estar falando errado, mas eu acho que é esse.
Nossa, como que é triste o fim deles. Eles tiveram a oportunidade de superar aquilo, né? De passar por cima dessa maldição. Mas eles ficaram tão presos nisso, principalmente o Maedros. Tão presos, que quando eles quebram a cara e vê que não era daquele jeito, eles não conseguem suportar. Principalmente o Maedros. E o Maedros é um dos meus personagens favoritos desse livro. E o fim dele foi muito triste. O fim dos filhos do Phil, né? Os filhos de Phil, a trajetória deles foi muito triste. Todos os que decidiram ir para a Terra-média. Porque o Firnafin escolheu o lado bom no final das contas. Ele escolheu ficar. E eles não, eles que foram, foi assim, só tragédia. Foi só tragédia. E os filhos do Firnafin também foram, né? Que é todos os irmãos da Galadriel e a Galadriel foram pra Terra-média e foi muita tragédia, sabe? Eles morreram de formas horríveis. Eles viram a queda, eles tiveram a sua queda, sabe? É um livro sobre queda mesmo, de queda do ser humano, da criação, né? A decadência mesmo. Até chegar ao ápice do fim e o mal ser derrotado no final de tudo. Então, é sobre queda esse livro, é sobre a queda em vários aspectos humanos, né? Na criação, principalmente. Não só pelo Morgoth, mas como aquilo afeta a pessoa, sabe? Como aquela maldade, aquela semente do mal afeta ao ponto de a pessoa tomar todas as escolhas erradas. É incrível. Esse livro aqui é incrível, é genial. Olha, um primor sem tamanho, é uma das melhores coisas que eu já li, com certeza. Virou um favorito da vida. 5 estrelas e favoritado. Eu marquei muito nesse livro. E quando eu terminei de ler, eu voltei, né? Eu terminei hoje de manhã o último capítulo, que é a parte da Terceira Era. E aí eu voltei e li os prefácio, a carta do Tolkien, os extras que tem no início. E em alguns momentos eu consultava também, enquanto eu estava lendo, em alguns momentos eu consultei a genealogia principalmente, né, da história das árvores genealógicas, porque são muitos personagens, muitos personagens, gente. Muitos personagens que são primos, são amigos, têm nomes diferentes, eles têm um nome, mas também são chamados de outro nome. Então, em vários momentos eu apelava pra árvore genealógica que tem aqui. E uma coisa que eu acho que eu senti muita falta, e eu vi algumas pessoas recomendando isso, gente, eu acho que isso faz diferença nessa história principalmente. Eu não sou muito apegada a isso. Na hora de ler fantasia, eu não sou muito apegada a isso. Mas em Tolkien, gente, faz diferença. Que é olhar o mapa. E nesse caso específico, teria que ter o livro dos mapas, porque realmente você fica, ele é mencionado a vários lugares, assim, o tempo inteiro é lugares diferentes e de lugares diferentes que vão para lugar, que vai para outro lugar. E aí você fala, isso é aonde? Você sente a necessidade de saber, porque realmente você precisa olhar o mapa. Tem mapa aqui, né, que é o mapa mais simples, que é no final aqui, que é um mapa assim. Mas eu acho que eu gostaria de ter o livro de mapas para acompanhar a leitura no fim. Porque tem um livro que é só dos mapas da Terra-média. Eu acho que eu sinto necessidade de ter o livro de mapas, sim. Eu até questionava, né, como eu tô fazendo a coleção, eu ficava pensando, acho que eu não preciso desse. Mas lendo esse livro, eu percebi que eu preciso do livro de mapas, sim. Então vai entrar pra minha lista para futuras compras, com certeza. O livro de mapas, né, a longo prazo, assim, não é uma prioridade, mas sim, eu acho que é necessário. Eu amei ler a parte do Sauron, gente, aqui da Segunda Era. Como ele se lasca bonito quando ele se mete lá com o Númenor e ele tenta fazer aquilo de fazer Númenor e lutar, né? E ir até Valinor, né? Lutar com os Varda, aquela coisa toda, invadir lá. E como ele se lasca, sabe? Se lasca assim, ó, de uma forma maravilhosa. Eu amei isso. Claro que ainda não é o fim dele, mas eu amei ver o final da Segunda Era aqui. Ver como ficou Sauron, ver os remanescentes, né, de que passaram pela Primeira Era, todas as pessoas, sobre o Elrond principalmente. Eu amei a história do pai do Elrond, que é o Arendil. Gente, ele é um dos melhores personagens. A história dele é muito top e muito linda, e é em barcos, né? Então eu amei isso, eu amei demais a história dele, do pai do Elrond. Círdan, amei, gente, eu amei muito esses personagens. Muitos e muitos deles são, assim, personagens que viraram favoritos. Como eu falei, Maedhros é um dos meus personagens
favorito junto com o Fingon. Eu acho que a amizade do Fingon e do Maedhros foi uma das minhas partes favoritas desse livro. E é triste, né? E como eu falei, eu até falei nos stories, né? Não falei aqui no vídeo, mas eu falei nos stories ontem que esse livro tem as melhores amizades, sabe? Das melhores amizades, assim, que eu já li, assim, das melhores. Porque são amizades que sempre tem muito sacrifício, muita lealdade e muita tragédia no fim, sabe? É um bromance, assim, de milhões, né? Eu até falei isso no Instagram, porque eu não sei se as pessoas sabem o que significa bromance, né? Bromance é amigos como irmãos, vamos dizer assim. É um amigo que você ama como um irmão, né? Principalmente esse termo é usado para amizades masculinas. Então, bromance, né? A amizade deles são tão lindas, sabe? São tão lindas e tristes, sabe? Acaba tão mal, mas são amizades tão incríveis. Como é o caso do Fingon e do Maedhros, eles são primos, mas é mais pela amizade que eles têm, mesmo sendo primos, que torna tudo tão lindo. E o fim do Maedhros é tristíssimo e o Fingon morre como um herói, assim, sabe? E é uma das coisas mais incríveis, é uma das minhas partes favoritas. Eu tenho salvo uma fanart deles dois, eu quero um papel de parede do Fingon e Maedhros, porque eu amei a amizade deles, foi, como eu falei, uma das minhas partes favoritas. Eu vi que a amizade deles é tão incrível que tem gente que shippa casal entre eles dois, né? Mas não faz sentido, no livro não faz sentido. Isso é uma coisa bem fanfiqueira da galera aí que faz as fanarts, porque eles são primos, né? Eles são como irmãos, eles cresceram juntos, eles foram juntos pra guerra, eles foram juntos, sabe? Eles eram muito próximos e é isso. O Fingon é o pai do Gil-galad e eu queria muito ver nesse livro o Gil-galad brilhando, mas não é nesse livro provavelmente que conta, porque eu sei que tem várias cenas deles que as pessoas gostam muito do Gil-galad, nas lutas do Gil-galad. Eu vi alguns comentários assim, então acredito que deva ter algum outro livro, de repente quando sendo acabados, alguma cena do Gil-galad, alguma coisa assim, uma história top. Mas o Gil-galad é um dos personagens mais importantes, ele vira um dos principais elfos, ele vira o rei dos elfos, né? Depois e assume, né, a responsabilidade dos elfos que ficaram, que depois acaba passando pro Elrond nessa responsabilidade quando o Gil-galad morre. Mas eu amei ver esses personagens, principalmente os personagens que são da série, porque aí eu entendo muito mais agora eles, sabe? O background deles, agora que eu li. E, enfim, gente, um dos livros mais incríveis que eu li esse ano, definitivamente. Eu só não sei se vai ser o top 1 do ano, porque temos Montanha Mágica nessa lista, né? Porque não dá pra esquecer Montanha Mágica, mas com certeza eu acho que ele tá no top 3. Eu acho difícil algum livro chegar no top 3 e tirar Silmarillion, gente. Acho muito difícil, porque isso aqui é uma obra de arte, é uma obra-prima. E é isso, gente. Acabou que esse vlog vai ficar enorme, mas é um vlog finalizando Silmarillion e tendo todas essas reflexões. E eu não paro de pensar em coisas, ter reflexões muito humanas e reais sobre coisas desse livro. Apesar de ele ser uma fantasia, você consegue tirar muitas coisas reais, sabe? Pra você pensar mesmo, sabe? Principalmente sobre escolher, fazer as escolhas erradas, inspirada numa semente que foi jogada ali que não é tão boa. E eu amei isso aqui, gente. Eu amei. Eu recomendo muito. É uma preciosidade. Definitivamente. E eu quero agora a versão ilustrada, porque eu acho que a versão ilustrada vai ser ainda mais incrível, porque poder ver as imagens, sabe? Ai, gente, isso aqui é um amor. Eu li, né? Eu tava procurando saber mais sobre o Silmarillion, e eu tava vendo que nunca vai ser adaptado, né? Porque foi uma coisa que acho que o Christopher Tolkien disse que nunca venderia os direitos para adaptação na internet, né? Eu não sei se isso é real, mas que nunca venderia os direitos de Silmarillion para adaptação. E eu fico triste e talvez um pouco aliviada, porque pode ser que seja uma grande tragédia uma adaptação de Silmarillion, porque não dá para fazer qualquer adaptação para isso aqui, porque isso aqui é sensacional de muitas formas. Triste porque provavelmente nunca vai ter, mas talvez aliviada porque ninguém vai poder estragar essa história. Mas é isso, gente. Eu amei isso aqui. Eu amei e eu venci o Silmarillion. E, gente, hoje é dia 16, eu comecei a ler no dia 3. Então tem tipo uns 13 dias que eu fiquei lendo o Silmarillion.
Eu tô com pouco tempo, é um livro que demanda, é um livro que eu queria aproveitar, é um livro que eu queria marcar, é um livro que eu queria pensar e reparar nas coisas, porque eu queria saber mais por conta da adaptação, mas da série, né, no caso. E, enfim, isso aqui foi uma experiência única, maravilhosa e inesquecível. Eu recomendo muito pra vocês. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Me segue nas redes sociais. Os links estão sempre embaixo, desculpa, o Instagram. E você pode me acompanhar por lá, Goodreads, TikTok, principalmente no Instagram. Eu tô nos stories todo dia, comentando com vocês, principalmente leituras. Então tem stories lá que eu falei sobre o Silmarillion que não estão aqui. Então me acompanha no Instagram pra você não perder nada. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Um beijo. Até o próximo.